livro do Êxodo, o livro da saída do povo de Israel do Egito, no capítulo 20. E eu quero ler com você os versículos que nós vamos expor nessa noite, versículo 2 e 3 desse texto. Êxodo 20, versículos 2 e 3. Estaremos expondo o primeiro mandamento nessa série de pregações sobre os 10 mandamentos. E diz assim, palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, no nome santo de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a compreender aquilo, ó Deus, que é a Tua revelação para as nossas vidas. Esconda, ó Deus, o Teu servo atrás da Tua palavra, atrás da Tua cruz. Que seja o Senhor a falar, ó Deus, e nos abençoar nessa noite. E ao entendermos a Tua palavra, Senhor Deus, que, ó Deus, desenvolva-se em nós o firme propósito de obedecer e de andar contigo, para a glória do Teu nome e para o nosso bem, para sermos livrados do mal, no nome santo de Jesus. Assim oramos, em nome dele, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, muitas vezes nós já ouvimos aquela frase: todos os caminhos levam a Roma. E essa é uma frase que foi cunhada ou passou a ser muito conhecida no primeiro século da era cristã, quando o Império Romano tinha então a sua capital ali naquela cidade. E da Grã-Bretanha até a Pérsia, onde hoje está o Irã, havia cerca de 80 mil quilômetros de estradas. E basicamente em linha reta, elas conduziam de lugar qualquer que fosse, daquele império até a cidade de Roma. Estradas que foram construídas, pavimentadas com pedras, que mais tarde, com a queda de Roma, os bárbaros usaram muitos daqueles pavimentos, pedras para a construção de castelos, e aquelas estradas foram desaparecendo. Mas em cima dessa expressão, todos os caminhos levam a Roma, com a questão da central do império, da capital do império, se tornar também a capital religiosa, cunhou-se uma outra expressão, que é aquela que você conhece talvez mais ainda, que diz que todos os caminhos levam a Deus. E de fato, essa é uma frase que tem sido vivenciada por muitos e muitos e muitos nesses nossos dias. Eu não estou aqui afirmando que essa frase seja verdadeira, mas eu estou afirmando que muitos têm esse pensamento no seu coração e na sua mente. É interessante você pensar que nesse tempo nosso, de uma religiosidade pós-moderna, é muito comum você ouvir, por exemplo, alguém dizer assim: olha, para que eu não tenha confusão com ninguém, para que eu não brigue com a minha família, para que eu não brigue com o meu vizinho, eu adoro o meu Deus do meu jeito, quietinho, dentro de casa, ali eu oro baixinho, falo com o Senhor, aquilo que me incomoda, aquilo que me traz alguma situação de desconforto, e eu coloco isso, e eu sei que Deus me ouve, eu sei que Ele está me ouvindo. Já vem um outro e diz assim: não, com Deus tem que ser gritado, proclamado, muito alto, para que além dele ouvir, outros ouçam também. E veja, não é muito difícil de você estar num culto, por exemplo, e alguns colocarem palavras do tipo assim: vamos falar bem alto, para que o inferno ouça, que dirá o céu. Não é difícil também, queridos irmãos, nós vemos nesses nossos dias tanta gente falando como nós devemos adorar a Deus, nos aproximar de Deus. Uns colocam uma situação mais moderna. Você já ouviu pessoas dizendo que você deve orar para o cara lá de cima, outros já dizem para o paizinho, outros já dizem para aquele que é o Deus vingador de todas as coisas.
E assim nós vamos percebendo que mesmo que não se assuma essa realidade, o fato é que nós vamos vendo que cada um vai desenvolvendo uma forma particular de se relacionar com Deus. Cada um vai desenvolvendo um tipo de atividade de adoração que ele julga mais correta. E com isso nós vamos tendo um adorador e um Deus particular. Com isso nós vamos tendo uma figura de culto para cada indivíduo. E se você fizer um raciocínio lógico, a gente pode chegar aí talvez a 7,5, 8 bilhões de deuses nesse nosso planeta. No livro dos Juízes, contando um período muito difícil do povo de Deus, ele termina aquele livro, o autor, dizendo que naqueles dias, cada um fazia o que achava correto, tanto com relação à lei, e num estado teocrático, tanto com relação ao que imaginava ser correto diante de Deus. Diante disso, queridos irmãos, fica a pergunta: faz sentido nós trabalharmos esse texto nesses nossos dias? Faz sentido cada um de nós, irmãos, nesse nosso tempo, desenvolver uma adoração que seja particular, apenas do jeito que eu entendo, e assim tá bom? Ou será que esse texto vai nos ensinar um pouco além disso? E quando eu falo um pouco, eu estou sendo bem econômico, porque a palavra do Senhor é extremamente grande e abrangente para nos tirar quaisquer dúvidas e realmente revelar aquilo que é a vontade do Senhor para nós. Por isso eu queria te convidar a nós analisarmos esses 2 versículos, pensando no como eles foram entregues ao povo do Senhor naqueles dias, e tentando trazer para os nossos dias uma aplicação que seja fiel ao que a palavra traz, e não ao que o pregador vai colocar. Se o pregador estiver falando de acordo com a palavra, amém. Se o pregador não estiver falando de acordo com a palavra, que os irmãos sejam como os de Bereia, olhem a palavra e assim possam decidir a caminhada de cada dia. Vamos para o texto então? O que nós temos aqui, irmãos, é um povo que serviu cativo no Egito por mais de 400 anos. E nós não vemos em nenhuma das narrativas, se você pegar Gênesis, o início de Êxodo, você não vai ver nenhum tipo de decisão, seja de Adão, seja depois de Noé, seja de Abraão, seja de Jacó, ou mesmo de José, que já estava no Egito quando aquele povo foi feito escravo. Em nenhum momento, Adão, Noé, Abraão, Jacó, José, todos foram monoteístas. Nenhum deles teve problema com abrir mão de estar diante de Deus e Yahvé, aquele que se revelava a eles, e servir a outras divindades nos seus dias. No momento em que eles conhecem o Senhor, em que Deus se revela, a decisão agora é de andar debaixo daquilo que Yahvé lhes revela. E aí a questão então, irmãos, fica: por que o Senhor agora, trazendo aquela multidão, fazendo com que eles parem ali no sopé do Monte Sinai, Ele vai trazer exatamente esse como primeira palavra, o primeiro mandamento mais firme, mais rigoroso para aquela nação? Se eles mesmos, aquele povo, durante gerações tendo contato com os deuses egípcios, você não vê em nenhum momento da narrativa das Escrituras eles adorando divindades como Ra, ou Amon, ou Tut, ou outros deuses do panteão egípcio. Qual é a questão para que o Senhor coloque em primeiro lugar essas frases para aquele povo? Então nessa noite eu queria meditar com os irmãos, à luz desses 2 textos, sobre 2 palavras. A primeira delas é compreensão, ou conhecimento, e a segunda palavra é relacionamento, é vivenciar, é cada vez mais desenvolver intimidade. Quando nós olhamos para essas 2 palavras, então, irmãos, nós vamos chegar a uma frase que eu gostaria que você guardasse a respeito do primeiro mandamento. Quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu desejo me relacionar com esse Deus. E quanto mais eu me relaciono com Deus,
mais eu quero conhecer ou compreender esse Deus. Parece um círculo, e verdadeiramente é um ciclo virtuoso, que quanto mais nós nos envolvemos nele, nós vamos nos aprofundando, crescendo, vamos tendo os nossos limites sendo expandidos na nossa caminhada de vida e principalmente na nossa caminhada de culto, de adoração, de servir ao Senhor. A primeira palavra, então, quero chamar a sua atenção para o versículo de número 2 do texto que nós lemos. Compreender, conhecer a Deus. O versículo 2 diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, quem é o Deus que eu devo conhecer à luz desse texto? Em primeiro lugar, irmãos, o texto nos mostra que esse Deus é o Deus que se revela nas ações. Aquele que é o Criador, o início, o que vem antes de qualquer coisa. Eu me lembro quando era ainda pré-vestibulando, algumas das discussões que a gente tinha em classe, brincando, ou às vezes coisa mais séria, com os colegas de cursinho, era aquela questão assim: quem trouxe esse mundo à existência? E o senso comum era o Big Bang. Mas aí a gente começava a elocubrar e a brincar, mas quem deu o start para aquilo ali? E aí um crente perguntando para não crentes, e não crentes perguntando entre si, perguntando para o crente, e a discussão era aquela quase que infindável, porque a gente sempre colocava: mas tudo bem, se foi isso antes, quem deu o start para isso? Quem acendeu o primeiro fósforo? Quem apertou o botão? Quem fez a explosão acontecer? O que veio antes? E um colega nosso da época diz assim: foi a caixa preta. Tudo bem, quem pôs a caixa preta lá? E a discussão parecia interminável. E um dia, perguntando para o pastor da igreja, o pastor de jovens da época, que hoje é o pastor titular dessa igreja, ele diz: responda para os seus amigos, quando falar da caixa preta, a caixa preta é Deus. Porque quando a gente pensa no início de tudo, antes de qualquer outra coisa, por mais que a nossa imaginação consiga compreender até um certo limite, o que vai além do limite é a pessoa do Criador. Mais ainda, irmãos, o mantenedor, quem mantém esse mundo como é, quem faz com que todas as coisas se sustentem e caminhem da forma como são, quem é aquele que, segundo a teologia, mantém esse mundo por sua providência, pelo seu cuidado com todas as coisas a cada dia. Mais ainda, quem vai fazer com que todas as coisas terminem um dia, ou quando nós pensamos, quando tudo isso acabar, o que vai sobrar? O texto diz: eu sou o Senhor. Eu sou aquele que tem controle sobre todas as coisas. Eu sou aquele que me assenhoro de tudo e de todos, em qualquer tempo, época ou lugar. E mais ainda, irmãos, esse não é apenas o Deus que se revela nas ações, e daqui a pouco os irmãos vão compreender isso melhor, mas Ele é o Deus que também se revela controlando a própria natureza, que era o contato que aquele povo tinha com aquilo que viam e também com aquilo que não viam, e eles não conseguiam explicar. Se você está com a sua Bíblia aberta, e eu peço que você assim permaneça, observe comigo o versículo 9 do capítulo 19, o capítulo anterior. Quando Deus ajunta aquele povo, irmãos, Ele diz a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Agora observe, queridos irmãos, o versículo de número 16 desse capítulo 19. Ao amanhecer do terceiro dia, Deus se revela àquele povo de uma maneira, irmãos, que eles percebem uma grandeza enorme, ainda que não consigam compreender a origem daquilo tudo ainda. Veja, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte canglor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Quem tocou aquela trombeta? Da onde vinham aqueles sons que eles ouviam naquela hora? Da onde ouvia uma voz, mas quem estava falando naquele momento? E a palavra diz que aquele povo, todos eles ouviam que estava ali acontecendo naquela hora. Mais ainda, queridos irmãos,
aquele povo, no capítulo 20, enquanto Moisés ouvia aqueles mandamentos, aquele povo tremia e temia. Veja comigo o versículo 18 do capítulo 20. Todo o povo presenciou os trovões e relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. É interessante, irmãos, você pensar na cena que a entrega dos mandamentos não foi um momento apenas em que fez-se um estalo, pedras foram cortadas com um fogo, como se fosse um momento de laser, como você vê em filmes, por exemplo, como Star Wars e alguma coisa assim. Mas o fato é que todo o povo, mais de 2 milhões de pessoas, está espalhado e vendo uma montanha, e naquela montanha um fenômeno acontece gigantescamente. E aquele povo não apenas treme de medo, exatamente como alguns de nós, quando percebem um relâmpago e aquele estrondo que vem depois. Exatamente, irmãos, quando você, numa estrada dirigindo, não tem a percepção do que está acontecendo, e muita chuva caindo, e de repente um clarão vem ao seu lado, e a sua vontade imediata é de encostar, porque você não sabe o que vem depois. Mas o fato é que o que está acontecendo naquela hora é que aquele povo ouve uma voz poderosa, assustadora. E o representante daquele povo, como você vê no capítulo 19, ele sobe ao monte e traz uma palavra para aquele povo, diz: vocês não podem passar desse lugar, vocês fiquem aqui. E ele sobe novamente, e o Senhor manda que ele desça novamente, oriente sobre purificação, como nós vimos 2 semanas atrás, e ele sobe novamente, e Deus começa a falar essas palavras, e todo o povo ouve Deus falando os 10 mandamentos. Assustador, algo poderosíssimo, algo grandioso. E a primeira questão então que aquele povo começa a entender é que quem falava tinha o controle sobre tudo o que estava acontecendo naquela hora. E mais ainda, queridos irmãos, quando nós vamos percebendo e juntando as coisas, nós vamos vendo que Deus vai começando de algo fantástico a revelar para eles de algo que eles estão vendo, para que eles percebam que Ele é o Deus daquilo que eles não controlam e não entendem, mas é o Deus também daquilo que eles veem, daquilo que está acontecendo na frente deles. Olhe para a sua Bíblia, quando você vai perceber agora que esse Deus que eles deveriam conhecer, Ele estava se revelando a eles também naquilo que acontecia diante deles. Capítulo 19, versículo de número 4, você vai ver agora uma outra situação sendo exposta. Observe o texto, quando a palavra diz assim: o Senhor falando com Moisés: tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Deus agora começa a lembrar, através de Moisés para aquele povo: olha, vocês viram o que aconteceu ao longo de todos esses séculos. Vocês foram escravos durante 430 anos. Mas vejam o que acontece nesses últimos tempos, nesses últimos meses, nesse último ano. E aí, queridos irmãos, eles deveriam trazer à sua mente, quando ouviam aquele primeiro mandamento, que quando o Senhor, através de Moisés, toca nas águas, e aquelas águas se tornam em sangue, Deus estava mostrando àquele povo que Moisés estava imbuído de poder para controlar fenômenos naturais. Águas em sangue, pestes que vieram sobre todo o Egito, morte de animais, escuridão, trevas, que o texto diz que eles mal viam um ao outro, muito próximos. Fenômenos ligados à vida, como a matança dos primogênitos. Queridos irmãos, Deus está falando para aquele povo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Lembra-se de tudo que foi feito e vocês viram.
para que vocês chegassem até aqui. Mais ainda, queridos irmãos, o Senhor mostra para aquele povo e mostra para nós algo que nós precisamos ter no nosso coração. Em resumo, o Senhor está dizendo para eles: olha, eu não sou fruto da sua imaginação. Eu não sou do jeito que você está imaginando, do folclore, ou do seu coraçãozinho, por mais bonzinho que ele seja. Eu não tenho esse formato que está na sua mente. Na realidade, eu sou o Senhor, estou acima de qualquer imaginação, de qualquer pensamento, de qualquer visão, de qualquer elucubração que surja. Eu sou o Senhor. E assim, irmãos, quando nós começamos a ter isso na nossa visão nessa noite, a última frase do versículo 2 vai mostrar que o Senhor fez com que aquele povo fosse liberto da servidão, da opressão, de algo que realmente colocava-os debaixo de grilhões. E é assim que Deus fez com cada um de nós também, quando Ele se revela a nós, nos libertando, mesmo que a gente não tenha consciência dos pecados que cometíamos. O Senhor, quando fez a sua obra em nós, se revelando, irmãos, Ele nos tira de um lamaçal, como a palavra nos diz, Ele nos tira de um tremedal de lama, Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele se revela a nós, e alguém que nos conta a narrativa do Evangelho mostra exatamente como a luz brilhou na nossa vida, antes que nós viéssemos a entender o que é luz. Antes que nós viéssemos a entender o que é pecado, o que é Deus, o fato é que o Senhor se resolveu revelar a nós. E essa é a primeira questão, irmãos, que esse texto vai mostrar. Nós precisamos conhecer sobre o nosso Deus, saber sobre os seus atributos, saber o que Ele fez, a obra que o Senhor fez na história e vai fazendo na história, para que nós não venhamos, irmãos, a ter um Deus que está limitado ao nosso conhecimento, à nossa visão, ao nosso entendimento. Em outras palavras, quando o Senhor diz, eu sou o Senhor, Ele está sempre nos lembrando quem comanda todas as coisas. Quem governa não apenas a nossa vida, mas todo esse universo. Toda essa grandeza que nós conseguimos contemplar. Mas eu quero avançar com você, a segunda palavra é relacionamento. E o versículo 3 vai trazer então essas palavras para nós. Não terás outros deuses diante de mim. E uma coisa, irmãos, que nós podemos observar é que muitas vezes nós tratamos com muito desdém essa palavra, porque ela parece distante. Ela parece meio que perdida nesse tempo em que a gente vê tanta coisa acontecendo. Principalmente para crentes que são habituados a estarem na igreja, ou todo domingo, ou toda quarta-feira, ou num cronograma que você faz, você ora ao Senhor todos os dias, você faz o cumprimento de datas festivas, você faz os seus jejuns, o seu tempo de crescimento, de leitura, e parece que esse versículo ele é extremamente perdido. Talvez diante de outras situações que nós julguemos serem mais espirituais. Mas esse mandamento, ele tem algo diferente. Primeiro dos 10 mandamentos, ele é o único, queridos irmãos, que ele não traz uma prescrição de rito, de fazer alguma coisa, ou de não fazer alguma coisa como um ato. Na realidade, ele traz um estímulo a de fato prescrever algo que seja vivenciado continuamente. E é por isso que nós estamos falando de relacionamento. Ele é o único dos 10 mandamentos que não prescreve algo tipo, não faça isso ou faça aquilo. Na realidade, ele diz assim, não faça ou não vivencie situações em que vão me comparar ou vão me colocar diante de outras divindades. Algumas questões para nós pensarmos juntos, irmãos. Em primeiro lugar, ninguém vai proibir alguma coisa que é improvável que a outra pessoa faça. Ninguém vai estabelecer uma lei ou alguma coisa dizendo, por exemplo, é proibido a produção de nota de R$3. Além de ser ilógico, todo mundo sabe que não faz sentido mesmo. Nenhum pai chega para um filho e diz assim, olha, você está proibido de comer a salada, enquanto você não comer a sobremesa todinha.
Todo pai aqui sabe do que eu estou falando, né? Por que o filho tem que comer a salada primeiro? Porque o melhor, aquilo que ele quer de fato, é depois. Seja o bombom, seja um docinho que o pai ou a mãe preparam, seja um sorvetinho, né? Mas ninguém chega para a criança e diz assim: olha, se você comer o sorvete todo, você vai ganhar o alface depois. Por que Deus está dizendo para aquele povo, então, essas palavras? Para que você tenha mais uma noção, por que Jesus, quando diz para os seus discípulos assim: olha, um novo mandamento eu vou passar para vocês, que vocês amem uns aos outros. Será que eles já não tinham noção que Jesus era o verdadeiro amor? Mas o fato é que quando Jesus saísse dali, estivesse num plano com o Senhor eterno agora, não mais ali presente fisicamente entre eles, uma das lutas que eles teriam era de se amarem. Assim, irmãos, como nós temos dificuldade em comer alguma coisa que, embora a gente saiba que faça bem para a nossa saúde, não é tão prazeroso. E aqui eu nem vou discutir, porque eu sei que vai aparecer alguém que diz assim: eu amo alface, alface, alface. Beleza, mas você não é a maioria. E aqui, irmãos, a gente vai ver que o Senhor tem que prescrever algo que Ele sabia que mesmo que as pessoas dissessem que amam ao Senhor, que vivem para o Senhor, que querem estar na presença do Senhor, que o Senhor é o seu único Deus, a realidade vai mostrar que muitas vezes, ou nós colocamos algo na frente do nosso Deus, na nossa predileção, na nossa adoração, na nossa vivência, ou nós colocamos algo ao lado do nosso Deus, colocando: olha, eu amo o Senhor, eu vivo para o Senhor, mas essa área da minha vida é tão importante como Deus, embora eu não declare isso. Ou nós colocamos até mesmo uma sombra. Algo, irmãos, que embora nós queiramos estar na presença do Senhor e nos dediquemos a isso, tem algo na nossa vida que a gente se dedica e que muitas vezes faz sombra para o Senhor na nossa caminhada. E mesmo sendo coisa boa, às vezes o bom é o inimigo daquilo que é o ideal, o aceitável e o chamado por Deus. E João Calvino, quando escreve sobre isso, ele traz uma frase, irmãos, que sempre está sendo repetida, mas que é uma realidade, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é algo que é tão inclinado à adoração, que às vezes ele se perde do foco que ele deveria estar adorando e começa a desviar a sua adoração para outros pontos. E aqui vai, irmãos, desde fé, na própria fé, fé em algo que eu não sei o que é, mas que eu chamo de Deus. Às vezes colocamos família no lugar do Senhor, às vezes nós colocamos os filhos no lugar do Senhor, e eu sou pai e sei o quanto isso às vezes é complicado, nós admitirmos certas situações. Às vezes nós colocamos, queridos irmãos, o emprego no lugar do Senhor, às vezes nós colocamos a própria igreja no lugar do Senhor. E o mandamento, ele é amplo, porque o Senhor diz assim: não terás, ou seja, não adorarás, não se curvarás a outros deuses na minha presença. O Senhor não retira a sua presença, mas o fato é que aquele povo naquela hora já se mostrava, irmãos, quedado a deixar a palavra, a revelação, a orientação de Deus e colocar outras situações. Se você quer um exemplo muito claro para isso, basta você ir no capítulo de número 32, versículo 8. Porque tudo isso que está acontecendo a partir de Êxodo 20 vai se prolongando e Moisés demora. E a demora de Moisés provoca naquele povo a impressão de que Moisés não vai voltar mais. E ao terem essa incerteza, eles caem no seu desespero e pedem para que Arão construa uma imagem. E se você ler Êxodo 32, 8, você vai ver Deus denunciando para Moisés o que aquele povo estava dizendo. Olha, já estão dizendo lá que essa imagem, essa construção de Arão, esses são os deuses que te tiraram do Egito. Perceba que quando eles vão falar para aquele povo alguma coisa relativa a uma imagem,
eles vão tentar repetir aquilo que o Senhor estava falando antes. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Irmãos, isso vai então revelar que conhecimento e relacionamento seria um círculo maravilhoso. Mas de uma forma muito rápida, irmãos, a gente precisa pensar, por que que isso não se mantém? Por que que isso não é algo que na nossa vida funciona? E costumeiramente nós estamos abandonando o nosso Senhor. Por que que em tempos como esse nosso, irmãos, diante de um desafio, o nosso coração se queda muito mais à descrença do que à crença? Diante de um tempo de tamanha adversidade, por que que nós não corremos por braço do nosso Senhor? Mas ao contrário, muitas vezes nós tentamos achar em alguma outra situação algo que traga conforto, proteção, segurança, resposta. E aí a gente vai voltar. Primeira questão é um conhecimento errado de Deus. Irmãos, nos nossos dias tem sido assim. Há um subjetivismo, uma visão pessoal de Deus que está longe do que as Escrituras revelam. Há um conhecimento de Deus que está restrito às nossas experiências. Comigo deu certo assim. Comigo foi dessa forma. Ah, você viu aquele falando, aquele pastor, aquele líder, aquele apóstolo? Mas poucos vão de fato buscar o conhecimento de Deus aonde o Senhor se revela. Um conhecimento errado vai te levar por um caminho errado. E ainda que você pense que qualquer caminho vai te levar ao Senhor, uma regra da lógica que é simples é, se você quer ir para a direita, você não pode seguir para a esquerda. Como dizia uma música dos Jovens da Verdade, né? Se você se dirigir para Salvador, você nunca vai ver Porto Alegre. Mas nos nossos dias, irmãos, tem sido tamanha a necessidade de simpatia, de ser afagado, de ser respeitado, de não se colocar como a Bíblia nos coloca, porque Deus está tirando um povo da servidão do Egito e vai colocar sobre eles a questão do seu senhorio. Eles agora serão servos do Deus vivo. Mas nos nossos dias, falar que é servo de Deus é a mesma coisa que assinar uma declaração de que a gente é tolo, de que a gente é, de repente, alguém que é conduzido, como tem sido dito por aí, a gente é massa de manobra, a gente está debaixo de um ópio que um grande escritor colocou há 150, 200 anos atrás. É a mesma coisa que você declarar que você crê porque você não teve aptidão intelectual para desenvolver uma fé que fosse lógica para esses dias. E assim como as estradas, que muitos diziam que levavam a Roma, elas também levavam para caminhos de perdição. E o conhecimento errado, queridos irmãos, logicamente, vai levar a um relacionamento errado. Quem estipula o como relacionar-se com Deus é o próprio Deus. E eu queria fazer aqui uma analogia com uma experiência que eu vi anos atrás, de um pastor muito conhecido nosso. Todos os dias ele levava um café para a esposa na tentativa de agradá-la. Toda manhã, querendo mostrar o seu amor, levantava, saía da cama mais cedo, preparava um café. E com todo carinho, com todo amor, chegava com a bandejinha, oferecendo e declarando o seu amor. E isso foi durante uns dias, até que em determinado momento a esposa lhe diz: olha, eu sei que você me ama, mas eu queria falar e estava meio assim, mas eu quero te falar. Eu detesto café. Mas é com todo amor. Irmãos, às vezes nós queremos agradar o nosso Deus com aquilo que nos agrada. E se faz bem para o meu coração, para o meu ego, para a minha personalidade, para o meu jeito de ver as coisas,
eu acabo que empurrando isso para Deus naquela assim, Senhor, mas prova aí, é tão bom. E queridos irmãos, essa é a questão que você vai ver ao longo da história dos israelitas, quando eles querem colocar diante de Deus aquilo que eles gostavam. E tantas vezes eles ouviram de Deus a questão do Senhor falar, olha, eu não suporto as suas festas, a sua adoração, as suas luas novas, porque em cada uma delas vocês empurram para mim as suas canções, as suas orações, mas empurram para mim também que vocês são idólatras, vocês têm adorado mais ao seu ego, à sua vontade, vocês querem de mim um favor, mas não querem colocar diante de mim sua vida em santidade. E queridos irmãos, nos nossos dias, tem muita gente que está dizendo, Senhor, eu estou orando com tanta fidelidade, mas o Senhor não trouxe cura. Senhor, eu dou meu dízimo, minha oferta, eu até dobro, mas o Senhor parece que não me ouve. Senhor, eu vou na igreja, eu escuto aquele pastor falar, eu tenho uma paciência com ele, é difícil. Senhor, eu faço, Senhor, eu quero, Senhor, eu dou isso, eu dou aquilo. E a gente não percebe, irmãos, que o Senhor às vezes chega para a gente e fala, olha, não gosto do seu café. Se você quer me agradar, aprende aquilo que de fato está no meu coração. E assim, irmãos, nós vamos vendo que essas perguntas vão se fechar numa questão muito séria, e aqui a gente vai terminar esse momento. Se eu quero hoje conhecer o Senhor, para onde que eu vou? Tem muito crente que está subindo e descendo um monte, achando que Deus vai repetir aqueles trovões e raios. Mas a questão é que a palavra de Deus, ela nos diz que o Filho de Deus, Jesus, é aquele em quem nós temos o conhecimento, a revelação do próprio Deus na sua pessoa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo 13, você vai ter uma descrição de Jesus ali, mostrando que ele é plenamente Deus encarnado. Ou seja, se você quer conhecer sobre a pessoa do Senhor, você precisa conhecer sobre Jesus. E mais ainda, o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus, irmãos, é aquele que diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o entendimento, o poder, a visão, a realização de alguma coisa, mas são elas mesmas que testificam a meu respeito, diz o Senhor Jesus. Portanto, irmãos, o primeiro mandamento é aquele que nós precisamos ter no nosso coração, que de fato Deus é santo demais, poderoso demais. E esse poder não foi em nada diminuído quando Jesus se revela e se encarna, se tornando um de nós. Todas as passagens dos evangelhos em que Jesus clama para si a autoridade que ele tem como Deus, ele diz as mesmas expressões do Antigo Testamento. Ele diz que ele é o eu sou. Ele é o Filho do Deus vivo. E se nós queremos, irmãos, um relacionamento correto com Deus, esse relacionamento tem que ser através de Jesus Cristo. Não terás outros deuses diante da minha presença. Em Jesus, irmãos, nós cumprimos isso quando nós adoramos cristocentricamente, quando a nossa vida se dirige apenas a Jesus, falando que é nele que está a salvação. Ele é quem nos tirou do Egito moderno, da perdição moderna, do lamaçal moderno. Jesus é aquele, irmãos, que nos liberta, é aquele que nos leva das trevas para o reino de sua luz, quando nós vemos em Colossenses capítulo de número 2, e ninguém mais. E quando nós chegamos então ao final dessa passagem, queridos irmãos, muitos vão dizer hoje, com toda aparência de piedade, olha, se eu faço a minha adoração com boa vontade, com humildade, Deus me recebe. A pergunta que vai ficar então, para que a gente venha responder, irmãos, é, diante da palavra de Deus, isso é uma verdade ou não? Diante daquele primeiro mandamento,
Pensa você, 2 milhões de homens liderando suas famílias e ouvindo isso diante do Senhor. Pense nos discípulos de Jesus, quando foram chamados por Cristo a irem por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Pense nos nossos dias, irmãos. Quantas pessoas se questionam onde está Deus no meio dessa pandemia? Onde está o Senhor agora que eu estou passando tanto aperto financeiro? Onde está esse Deus agora olhando para a minha casa? E eu quero afirmar que Deus está no mesmo lugar, onde sempre esteve e onde sempre estará. Mas eu quero devolver a pergunta: aonde estão essas pessoas diante desse Deus hoje? Onde está a minha vida à luz da palavra de Deus nesses dias de hoje? Aonde está a minha família quando eu estou passando por esses problemas financeiros? Onde está a minha casa diante da palavra do Senhor, revelação escrita, que tem sido desprezada nesses tempos? Muitos continuam dizendo, todos os caminhos levam a Deus. Mas a realidade desses nossos dias está gritando para as pessoas, não é essa a verdade. Mas quem vai apontar o caminho? Quem vai chamar os povos para a volta à palavra de Deus nesses dias? Que sejamos eu e você, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor pela tua palavra. Senhor, que nós saiamos daqui realmente desejosos de abri-la, de ler e estudar ainda mais. Estamos apenas, ó Deus, lançando sementes aqui. Mas eu rogo que o teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe na nossa mente, no nosso coração. Cada irmão e irmã que está em casa nessa hora, Senhor, abençoa o seu lar. Abençoa, Deus, com saúde. Abençoa, Deus, com um coração realmente desejoso, Deus, de se alimentar do Senhor. Ó Deus, cada um, Pai, possa ser desejoso muito mais do que pela cura desse tempo de Covid. Ó Deus, pela reestruturação econômica. Cada um de nós, crentes, ó Deus, sejamos mais desejosos, ó Deus, pela revelação do Senhor nesses nossos tempos. Nos lembrando, ó Deus, que a revelação é a tua palavra. A revelação é Jesus, o Evangelho. E que o teu Santo Espírito, ó Deus, realmente sopre poderosamente na vida do teu servo, da tua serva que está conosco online. Aqui nosso tempo presencial, Senhor, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Poderosamente, ó Deus, a tua bênção seja sobre cada lar aqui. E, ó Deus, que nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, ó Deus, nós nos lembremos, ó Pai, que o Senhor nos tirou, ó Pai, da terra da perdição. O Senhor nos salvou, o Senhor tem nos chamado a andar contigo, a nos relacionarmos com o Senhor. E, ó Deus, ensina-nos a te conhecer, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, aquilo que é a tua vontade e o teu querer. Amansa o nosso coração, ó Deus, para que seja um coração de servo, um coração temente a ti, confiante no Senhor. E que em nome de Jesus nós cresçamos na tua presença. Aviva a tua obra, Deus. Aviva a tua igreja. Aviva a obra missionária, aviva nossas congregações, aviva, Senhor, cada família no conhecimento teu, Pai, para que, ó Deus, nós tenhamos sempre o desejo de andar contigo, de ser protegido pelo teu braço forte. Em nome de Jesus oramos pelos enfermos também. Oramos, ó Deus, por cada um que, ó Deus, está convalescendo nessa hora, que o Senhor, ó Deus, esteja ali soprando vida, trazendo de novo, ó Deus, toda a força, todo o vigor. Ó Deus, que o sopro de morte, ó Deus, seja realmente dissipado em nome de Jesus. E que, ó Pai, a cada dia a tua igreja seja renovada em ti, Jesus, para a glória do teu nome. Assim oramos e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos ama tanto e o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.